Assalamu alaikum, aqui quem fala é Gabriel Meirelles, missionário no Chad, um país que fica no norte da África. E hoje eu vou começar uma série de vídeos, collabs, com alguns missionários ao redor do mundo para poder te encorajar com esses testemunhos. E hoje meu convidado vai ser o Pastor Bá, um missionário que está na França, mais precisamente em Paris. E vamos ouvir um pouco mais desse testemunho. Fica comigo aí nesse vídeo para poder ser encorajado através da vida dele. E aí, Bá, tudo bom? É uma alegria estar aqui com você, uma honra ter você como meu primeiro participante do Vídeo Collab. Oi, Gabi, tudo bem? Cara, eu estou muito feliz pela oportunidade de estarmos juntos aqui e de poder cooperar, né, com aquilo que você está fazendo e automaticamente também receber a sua cooperação naquilo que Deus me chamou para fazer aqui. Eu estou muito feliz, muito obrigado, eu agradeço. Eu que agradeço. E Bá, vamos contar um pouquinho da sua história, quem você é. Se apresenta um pouco para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Fala seu nome mesmo, Pastor Bá, qual que é o seu nome de verdade? De onde você vem do Brasil? De que igreja que você é no Brasil? Conta um pouquinho da sua história, da sua família, sua esposa. Conta um pouquinho aí. Meu nome é Antônio Batista, eu vim da igreja quadrangular, da primeira igreja quadrangular de Curitiba. Eu fui para essa igreja ser pastor em tempo integral de pré-adolescentes e de faixa etária, né, entre adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Uhum. E foi através do seminário. Eu fiquei no seminário durante 6 anos, um seminário específico de missões, e a partir daí que eu fui para a igreja ser pastor em tempo integral. E após isso, eu conheci a minha esposa, que morava em São Paulo, e a gente casou, e enfim, Deus nos direcionou para algo que hoje está inserido na nação da França. Legal. E como que foi esse tempo para poder ir para a França? Como que vocês foram aí para a França? Por que vocês foram para aí? Eu sempre tive no meu coração uma chama que queimava por orar pela Inglaterra. Eu orei pela Inglaterra durante muitos anos. Eu sempre entendia que chamado era um lugar específico e a Inglaterra era a minha nação assim de muita oração, de sempre chorava sobre a bandeira da Inglaterra, pedindo para que Deus fizesse. E quando eu casei e a minha esposa trabalha numa empresa, essa empresa nos proporcionou ela subiu de categoria na empresa e nós tínhamos 3 cidades para escolher, porque tínhamos que deixar o Brasil e seria Hong Kong, Boston ou Paris. E aí na hora assim, eu falei, meu, mas eu tô super feliz aqui, eu tô fazendo o que eu amo, eu tô cuidando das pessoas aqui, eu vou largar tudo, aprender uma língua vai ser muito difícil. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, é tempo de você obedecer e eu tô te levando para mais perto daquilo que eu sempre coloquei no teu coração. Então, quando ele falou isso, eu entendi, é França. É E aí Uhum. foi automático, a gente decidiu e fomos falar com o nosso pastor, ele nos abençoou e hoje eu estou aqui como missionário, porém tempo integral, linkado com a minha igreja no Brasil, que é a primeira igreja quadrangular de Curitiba. Legal. E agora você está mais perto da Inglaterra aí, né? Mais Que perto da você Inglaterra. orou. Olha, é impressionante, tipo, e eu tenho amigos na Inglaterra e sempre que tem folga, assim, um dia ou outro, eu vou pregar na igreja deles e a gente tem uma comunhão muito interessante. Até porque antes de vir para a França, eu já trabalhava junto com os filhos dos missionários da denominação quadrangular. Ah, que legal. E tinha pessoas espalhadas por todo o mundo. Então, eu trabalhava com esses filhos de missionários e que a sigla é Filhos da Terceira Cultura, que são pessoas Uhum. brasileiros, não são de onde eles estão, aquelas pessoas, né? E aí Sim, eu trabalhava com eles. E quando eu vim para cá, eu entendi que era um lugar estratégico. sim. Eu estava perto de quase todos eles que eu só fazia acompanhamento por Skype, ou por WhatsApp, ou por qualquer outro meio tecnológico. Sim, e é muito importante, né? Esse cuidado com filhos de missionários, esse cuidado integral da família missionária, né? É muito importante. Não sabia disso, não. Legal. Guardei essa surpresa. E conta aí, quanto tempo vocês já estão aí na França? Nós estamos indo para 1 ano e meio e Ah, legal.
muito desafio, né? Porque a língua é um pouco É, desafiadora. A gente conversou um pouco sobre isso aqui, mas tem sido uma escola incrível. Uma escola incrível, incrível. sim, isso que eu ia te perguntar. Esse 1 ano e meio já dá para passar por muita situação realmente de adaptação, de choque cultural, de saudades. E qual que é qual que foi o maior desafio nessa área assim de vivência, de adaptação aí na França que você teve? Sabe, eu falo muito com a minha família, mas o que eu mais senti falta foram os meus amigos. Porque os meus amigos, a gente sempre estava muito mais próximo, de uma certa forma, pelo trabalho, pela igreja, por tudo, do que normalmente pela minha família, que minha família adotiva mora no Espírito Santo e a minha Uhum. mãe biológica mesmo mora em Campinas. Então, tipo, eu estava mais próximo dos meus amigos. E aí eu entendi uma coisa, que muitas pessoas falam que pessoas vão para o campo e deixam, né, o campo missionário. E eu percebi que três coisas muito importantes que nos faz retornar. É a saudade, é a Uhum. dificuldade da língua e querer trazer o Brasil para dentro do lugar que você está morando, trazer a sua nacionalidade. Então, quando eu Uhum. entendi isso, eu falei, peraí, eu vim trabalhar com franceses, eu vim aqui por causa daquilo que o senhor me chamou para essas pessoas, então eu não posso fazer um petit Brasil aqui, um pequeno Brasil onde eu estou morando, eu preciso me adaptar. E eu preciso entender o que passa na cabeça dessas pessoas para, a partir daí, eu ter uma conversa honesta com elas, com alguém que entendeu a sua nação. Sim. E graças a Deus pela tecnologia hoje em dia, né? É Quando verdade. eu ouço histórias de missionários de antigamente, demorava dias para ir de barco, conversava por cartas e, nossa, hoje eu converso com minha noiva todos os dias, graças a Deus pela tecnologia aí, que dá uma amenizada na saudade, né? É verdade, é verdade. E conta aí um pouco como que é o seu trabalho, como que é compartilhar do amor de Deus aí na Europa, na França. Quais são os desafios? Como que é o seu dia a dia aí para compartilhar de Jesus? A minha esposa, ela trabalha, então ela vai para a empresa. Eu costumo dizer que ela, por enquanto, ela é muito mais missionária do que eu, porque ela tem mais contato com pessoas do que eu. Uhum. Os meus contatos são mais pessoais ou impessoais. Não sei se essa palavra está certa. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito legal que tem acontecido na minha vida é que quando eu vim do Brasil, antes de chegar aqui, eu orava pela pessoa que fosse me ensinar o francês. Uhum. E eu orava muito. E a gente, até na última conversa que nós tivemos, você falou: eu vou orar para Deus te dar um amigo francês. E isso marcou muito porque é o meu desejo. E aí, recente, acabaram-se as minhas aulas com o meu professor. Só que durante todo esse tempo, eu sempre cuidava de construir alguma coisa nele. Sempre cuidei. E tive uma experiência com ele, de eu estar lavando uma xícara assim, e eu ter uma visão de que ele ia morrer na minha sala. E eu fiquei assustado com aquilo. Sim. E aí, imediatamente, eu orei e falei: Senhor, não, por favor, não permita isso acontecer. Né? E quando ele chegou, deu uns 15 minutos, ele chegou, e a partir dali, a gente começou a aula, e ele começou a dar uma convulsão aqui na minha casa. Foi Não. assustador. Eu falei: meu Deus, o Senhor me mostrou e aconteceu. E na hora eu botei a mão no ombro dele e orei por ele. Falei: em nome de Jesus. E aquilo cessou assim. Aí ele olhou para mim assustado e disse: olha, eu não sei no que você acredita, mas eu quero te dizer que estava lavando a xícara e o Espírito Santo me mostrou, e você, como se você morresse aqui, mas eu quero orar por você. Aí ele deixou eu orar por ele. E a partir daí, esse meu professor, ele me deu uma abertura muito grande para entrar na vida dele. E aí acabaram nossas aulas, e ontem ele me mandou mensagem e disse assim: olha, acabaram as nossas aulas, mas eu quero você como meu amigo para a gente andar por aí. Entende? Então, quando eu falo isso, meu pastor me diz assim: existem coisas que acontecem para confirmar aquilo que você foi fazer. Então, a forma de evangelizar aqui na França, ela é bem diferente da forma de evangelismo no Brasil, porque no Brasil a religião é muito bem aceita, o cristianismo é muito bem aceito. Isso não acontece na Europa. Então, se você quiser fazer com que Jesus seja conhecido para as pessoas aqui, se pareça ao máximo com ele e transborde isso para qualquer pessoa que você encontrar na rua com um sorriso. Esses dias eu estava caminhando aqui e a mulher eu tava com meu fone, e na hora assim eu senti de dar uma risada assim do nada. Aí a mulher me parou, falou:
Eu disse, pois não. Ela falou bem assim: o que você acabou de fazer mudou meu dia. Eu, ah, que bom, né? Então, quando a gente tem que entender a essência de Cristo e transmitir para as pessoas aqui no contexto da Europa. Muita gente diz, ah, a Europa não existe religião, o cristianismo morreu e tudo. Olha, eu vou contrariar essa opinião, porque existe muitas pessoas falando de Jesus e sendo Jesus para as pessoas. Lógico que aqui não acontece a massa como acontece no Brasil, quando a gente vê estádios sendo Uhum. lotados e essas coisas. Isso é muito surreal e é muito incrível. Aqui não. Aqui você vai falar no um a um, cuidar e discipular, porque uma hora que essa pessoa recebe Jesus dentro do seu coração, ela não o abandona por qualquer Sim, circunstância. que entende, né? E é uma coisa que muitas pessoas pensam que o missionário faz é só evangelismo de rua, ficar entregando panfletinho, mas não, o missionário, na verdade é para todos, né? Quem conhece Jesus tem a missão de ser testemunha de Jesus aonde estiver, né? E é através das nossas vidas que a gente pode mostrar o amor de Deus, abençoando outras pessoas, orando como você orou com o seu professor. E a gente tem que pregar o evangelho, falar de Jesus. A gente não está impondo nada, a Uhum. pessoa não tem que se converter, seguir os caminhos de Jesus, né? Mas Jesus nos deu essa missão de pregar o evangelho, falar sobre ele, ser testemunha dele, mas nada de imposição, nada dessa forma, né? E demonstrar o amor dele aonde a gente estiver, com os professores, com os amigos, aonde a gente estiver, ser testemunha de Jesus, né? Legal, gostei desse testemunho Transmitir aí. Jesus pessoal, né? Isso é muito legal. Transmitir Jesus pessoalmente para as pessoas, isso é Sim, muito legal. no nosso dia a dia, né? Porque não adianta ser uma coisa de, não, seguir Jesus é ir na igreja de domingo, de manhã. Não, não é isso, né? É o nosso dia a dia, é Jesus, a gente vive com Jesus todos os dias, né? É verdade. E isso é muito especial, mostrar esse nosso dia a dia para as pessoas, né? E quais são os maiores mitos que você já ouviu aí de missões aí na Europa? Alguma coisa que às vezes algumas pessoas já te falaram sobre missões na Europa? Você já ouviu alguma coisa com relação a isso? Ainda vejo pessoas que publicam dizendo assim: ah, a igreja na Europa fechando, estão vendendo as igrejas, não sei o quê. De fato, isso acontece, mas não são as igrejas que foram edificadas para ser igreja. A maioria das igrejas aqui, por exemplo, como a gente está acostumado, aqui tem a Notre Dame, tem outras igrejas conhecidíssimas aqui, que você entra dentro, elas foram projetadas para ser um deslumbre aos olhos. Uhum, A igreja que nós estamos sendo aqui e que as pessoas às vezes não entendem, não tem nada a ver com isso, com esse tipo de. uhum, Nós somos igreja, não somos uma catedral. Então tem uma diferença muito grande. Então eu já ouvi muito mito disso, que aqui os muçulmanos é predominante, que o cristianismo não existe, não sei o quê. E vivendo aqui, eu percebo que tem um equilíbrio, entende? E que as pessoas, eles vão te abrir a oportunidade de você falar de Jesus quando ver isso na sua vida. sim. E a igreja somos nós, né? Como você falou, né? Não é um prédio, né? Mas somos o corpo de Cristo sendo igreja na nação, né? Exatamente. E falando nisso, bom, eu perguntei nos meus stories. Aliás, quem quiser seguir o Pastor Bá nas redes sociais, siga ele no Instagram, ele tem um canal no YouTube. E ontem eu postei nas minhas redes sociais, perguntando para as pessoas fazerem algumas perguntas para você, né? Ok. E uma das perguntas foi com relação a isso. Como que são as igrejas aí na França? Tem mais franceses, tem mais estrangeiros? Como que é o estilo de igreja física aí, de tipo de pessoas que estão aí na França? Entendi. Bom, a França, ela é uma mescla de muitos outros países, né? Uhum, Então, às sim. vezes você olha para uma pessoa e fala assim: ah, essa pessoa é africana? Não tem nada a ver, é francês. Por quê? São Uhum. franceses das ilhas, são franceses de colônias Polônia. francesas, são franceses normalmente. Porém, às vezes a gente tem que separar o francês da França e o francês que vem à França, né? Que
que são das colônias da França. E aí a gente tem que fazer um terceiro grupo, que são os franceses parisienses. Esses que têm, sabe, um pouco de... Você quase não os vê na igreja. Isso é verdade. A maioria das igrejas que existem aqui são com esses outros franceses, que são das ilhas, são franceses que, de uma certa forma, os pais vieram para cá e eles se tornaram franceses, e aí, a partir daí. As igrejas são pequenas, mas eu costumo dizer que a igreja aqui é muito, muito poderosa, porque são pessoas muito convictas do amor em Cristo. Sim, Não, que entenderam, né? não existe aquela mega igreja, e eu acho que se eu conheço, eu lembro só de uma, mas normalmente aqui as igrejas são pequenas, mas elas são muito eficazes. Eu lembro que na minha cidade é o que dizem que é a maior igreja evangélica da França e tem 2.000 membros. Exato, é essa igreja que eu conheço também como a maior igreja. E a minha igreja no Brasil tem 10.000 e a gente não é uma raridade, né? Aham. No Brasil a gente está acostumado, né? A ver uma igreja a cada esquina, ouvir falar de Jesus. Às vezes as pessoas não conhecem quem realmente é Jesus, mas ouvem de Jesus o tempo todo, né? Uhum. E bom, outra pergunta que me fizeram aqui, como que porque para você ser testemunha de Jesus, você tem que falar com as pessoas, né? Vivenciar com elas, né? E como que foi seu aprendizado do francês? Tem alguma dica para quem quiser ser missionário na França? O que que você tem de dica para poder dar para essas pessoas, para o aprendizado do francês? Olha, o aprendizado do francês não é fácil, Não? mas ele também não é impossível, gente. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade ainda com o francês, e principalmente para usar palavras como nós, no nosso habitat natural, é isso? Não sei se é essa palavra. No seu dia a dia, né? No nosso dia a dia, por exemplo, você que é cristão, ou você fala assim, eu vou para a França para evangelizar. A gente vai ter um pouco de dificuldade, porque essas palavras, elas são um pouco difíceis de aprender. Então, Aham. a dica que eu te dou no Spotify tem muito podcast, Uhum. no YouTube tem muitos canais, você primeira coisa que você precisa fazer é acostumar o teu ouvido, para você diferenciar o que é francês, o que não é francês. Então é uma boa dica você ouvir bastante, ouça bastante e tente. Uma outra dica é você colocar sua Bíblia lá no aplicativo, em áudio, e você ir acompanhando o que a pessoa está falando, você vai acompanhando. Porque daí você, obviamente, não vai se tornar francês de um dia para outro, mas Sim. você vai começando a acostumar o teu ouvido e a tua pronunciação. É uma boa dica para você. E já vou fazer até minha propaganda, que eu já fiz um vídeo sobre isso, compartilhando algumas dicas de um aprendizado do idioma. Então, quem quiser aprender, quem quiser ver outras dicas também, o Pastor Bá deu ótimas dicas, mas quem quiser ter outras dicas também sobre aprendizado do idioma, vê aí no vídeo, que eu compartilhei algumas também. E é um desafio, né? O aprendizado do idioma. Também tá ligado com a cultura, né? É um entendimento, é complexo, né? Esse aprendizado. Mas leva tempo e espero que Deus te abençoe aí no seu aprendizado. E outra pergunta, eu acho que está relacionado com o mito que eu falei assim, mas quais os preconceitos ditos ou feitos pelos irmãos da igreja enviadora? Teve algum preconceito quando falaram, ele vai ser missionário na Europa? Teve algum preconceito com relação a isso que geralmente as igrejas têm? O que você já ouviu falar? Sim, isso sempre tem, né? Eu lembro que uma vez alguém me disse assim: Você ora pela Inglaterra? Eu falei, aham. Aí ele, vou começar a orar pelo Mickey. Aí eu falei, ué, mas boa sorte. Você acha que Deus não tem interesse em salvar quem está representando o Mickey? Deus tem interesse em salvar a humanidade. Sim. Mas eu sofri bastante, assim, tipo, principalmente no meu primeiro mês, nos primeiros meses, assim, porque as pessoas, de uma certa forma, acham que a gente fica o dia inteiro rodando em volta daquela torre, né? Ou em volta do Aham, triunfo. passeando, Aham, comendo só crepe que Nutella. Paris é desse tamanho. Aonde você for, a torre vai estar lá, porque ela é Hum, absurdamente grande. Então, é, às vezes eu publico um stories, eu faço uma coisa, mas não é porque eu tô na torre. Aí as pessoas, né, acham que tipo, mano, eu sei que Paris é uma cidade turística, mas eu aham. não vou fazer turismo aqui. Então, quem acompanha o meu dia a dia, eu até evito usar meu próprio Instagram
com algumas ferramentas de evangelismo, de alguma coisa que aconteceu, eu sempre deixo nos stories, por quê? Porque isso dá uma outra oportunidade para outras pessoas. Eu tento deixar o perfil mais parecido com as pessoas daqui, né? Então eu Uhum, uso base como texto, eu coloco uma foto, coloco um texto, porque para as uhum, pessoas não, para as pessoas que eu quero alcançar não serem dispersas. Uma outra coisa que acontece que é muito interessante é que as pessoas têm um conceito de que missões só é feito onde há uma necessidade que os olhos podem contemplar. Só que eu digo, uhum. se lá no Econo- Brasil, Talvez, né? economicamente, se no Brasil nós temos lá o Piauí, que é um estado pobre, e aquele conceito, o seu conceito de missões é que Deus só ama aquelas pessoas porque eles estão em estado de pobreza, a gente precisa rever o cristianismo, porque pobreza não é só o estado físico que a pessoa está, mas é o estado interior que as pessoas estão. Sim. Então, aqui na França, nós lidamos com esse estado de pobreza. As pessoas são pobres espiritualmente. Eles não têm o conhecimento da riqueza do poder de Cristo. Então, eles são tão pobres quanto a nação que você julga ser mais necessitada por causa da pobreza que eles passam. Então, se você acha que Jesus tem que salvar alguém porque essa pessoa está com fome, eu vou te dizer que o Senhor disse que não é só de pão que o homem vai viver, mas da palavra. Então, isso me faz entender que aquele que tem comida na mesa, mas não tem comida na alma, esse é tão digno de ser evangelizado como qualquer outra pessoa. Sim, verdade. Bom, agora eu quero entrar numa outra pergunta, um pouco mais séria, um pouco mais difícil para você. Vamos ver se você vai conseguir responder essa pergunta. Vamos lá, Tá preparado, tá preparado, Bah? estou preparado. Vamos Tá lá. preparado? Beleza. Missionário na França, toma banho todos os dias? Você já se aculturou bem aí? Como que tá? Gente, toma, toma. Só que, por exemplo, a conta de luz aqui, ele vem dividida, assim, tipo, o que gastou no chuveiro, o que gastou no fogão, o que gastou Hum, nas tomadas, vem tudo descrita. e é Então, cara, né? não tem aquela. Aham, e é caro. Então, normalmente, a gente toma um banho. Às vezes eu deixo para amanhã. Quando eu tá frio, eu não saí de casa, não fiz alguma coisa, mas. Toma. Mas uma coisa que eu não deixo é de usar desodorante. Isso jamais. Jamais. E é um estereotipo, né, do francês. Não são todos os franceses que fazem dessa forma. E às vezes o brasileiro tem esse estereotipo de ver o francês dessa forma, que eles usam muito perfume, não tomam banho, mas não é assim, né? Não, E a gente não pode generalizar uma nação por um estereotipo que fizeram para ela, né? aham. Mas a água é mais caro, é um país que é mais frio também, não tem tanta essa necessidade que a gente soa o tempo inteiro. Aqui no Chad, eu sou o tempo inteiro, mas eu também tenho que tomar cuidado com a água, porque não tem muita água, é um lugar seco, né? Então a gente tem que avaliar também a característica do país, né? Exato, exato. E uma outra pergunta que fizeram aqui. Qual foi o maior mico que você passou na França? Você tem alguma lembrança aí? Vem alguma coisa na sua cabeça? Seu Tenho. maior mico? A minha esposa disse assim para mim: Bah, eu preciso de um rinossoro. Eu falei assim: Isabelle, você me pede para comprar rinossoro? Como que eu vou comprar rinossoro? Eu não consigo comprar um caderno, que eu não consigo falar esse nome desse caderno, eu vou comprar um rinossoro. Dela, assim, ah, então tá bom. E aí eu percebi que ela foi trabalhar e eu falei bem assim: Não, peraí, mano. Se desafia, vai lá, não fique parado, vai. Aí eu cheguei, eu falei assim: Vou fazer um teste no Starbucks. Aí eu cheguei no Starbucks, eu fui e comecei a. Eu falei, meu, começou a dar fila atrás assim, eu falei, nossa, não vai dar. Aí o menino, eu me senti no programa do Bom Dia e Companhia da Priscila, que ela falava assim, é esse! Aí eu, não, é esse! Resumo, não deu certo no Starbucks. Aí eu falei bem assim, só que eu ainda precisava comprar o rinossoro. Aí eu cheguei na farmácia e disse assim pra mulher, toquei nela, e aí eu fiz assim, ó. Aí ela, você é É, mu- surdo, você é mudo? Aí eu peguei e fiz assim, ó. Aí eu peguei e fiz em mímica, tipo.
Eu falei assim, quando eu tiver bom no francês, eu vou voltar lá para pedir perdão para ela. Mas aquela hora eu precisava voltar para casa com o rinossoro. E aí foi um dia muito engraçado. Já teve outros dias, mas eu acho que esse dia me marcou É. muito, porque é a barreira da língua, né? Sim, a gente tem que fazer muita mímica, né? E a Aham. gente vira de ponta cabeça, mas tenta se comunicar para poder conseguir as coisas. Antes de sair de lá resolvido. Com certeza, tem que ser assim. Bom, Bah, o nosso papo já tá bom demais. Eu queria continuar conversando mais um tempão com você, mas o objetivo desse vídeo mesmo, porque é só para dar uma introdução aí, apresentar o Pastor Bah para vocês. Mas se vocês quiserem saber mais, conhecer um pouco mais da história dele, siga ele nas redes sociais dele, faça perguntas, mande mensagens para ele, que ele vai estar disposto, né, Bah, para responder as perguntas. Mas, para terminar, eu gostaria de fazer um bate-bola jogo rápido com você. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai ter que responder assim, ó, rapidinho. Fechou. Podemos fazer esse jogo? Temos, até me ajeitar aqui, ok. Beleza. Eu queria que você falasse algum livro que você recomenda fora a Bíblia. Ah, Os Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Sim, eu sabia que você ia falar isso, porque você me deu esse livro. Inclusive eu já li, já terminei, muito bom. Vale a pena, podem ler que vale a pena mesmo. Lugar preferido aí na França ou em Paris? Eu gosto do Arco do Triunfo, se for o monumento, mas particularmente eu gosto mesmo daqui do meu bairro. A última pergunta, o que te dá mais saudade? Além da família, né, e a comida do Brasil. Arroz, Hum, arroz, feijão, feijoada. é bom demais. Feijoada. Também dá saudades aqui no chat de comer a comida brasileira. Isso é uma coisa que pega, né? Mas é isso aí. Foi muito bom conversar com você. Você respondeu tudo rapidinho. Tá na ponta da língua aí. E brigadão mesmo, Bá, pela conversa, pelo encorajamento. Espero ter encorajado outras pessoas através desse vídeo. E você quer dar uma mensagem final aí, falar alguma coisa que você queira encorajar as pessoas? Tem alguma coisa aí para a gente poder finalizar esse vídeo? Ok, tenho sim. Gente, seguinte, missões não é um romance. Missões é algo Uhum. sério. E se você quiser se engajar na obra de missões, eu quero te desafiar primeiro você conhecer a obra de Jesus, como ele fez, o que ele passou, porque daí você vai tirar do isso, quanto mais você conhece a beleza de Jesus, mais as escamas da ilusão vai caindo dos nossos olhos. Tem muita gente que volta para casa não é porque não deu certo no campo, é porque eles não tinham conhecido os atributos de Jesus a ponto de saber que Jesus padeceu, que Jesus teve dificuldade e que todas essas coisas também faz parte da vida daqueles que amam o Senhor. Então, eu queria te dar essa dica. Uma outra dica é estude. Estude o inglês, estude o idioma e estude a cultura de onde você está indo. Isso é muito importante, porque você não pode trazer o lugar que você está para o lugar que Deus está te colocando. O Senhor está te trazendo para um plano, para uma proposta nova, para viver algo novo. E a Bíblia diz assim: Veja, eu estou fazendo coisas novas. Então, quando você vier viver o novo de Deus, dispa-se até das suas roupas velhas para viver na vontade de Deus. É isso, que Deus te abençoe. Valeu, brigadão, Bá. Que Deus te abençoe muito aí na França, que Deus te use muito. E quero saber mais testemunhos. Quem sabe a gente não faça uma parte 2 desse vídeo. Mas vamos se manter em contato aí por Instagram. Mais Amém. uma vez, quem quiser seguir eles nas redes sociais, siga o Pastor Bá. E foi muito boa essa conversa com você, viu? E para Foi terminar, eu sempre falo uma palavra, halas, que Halas. significa é isso aí em árabe. E, Ah, e é isso aí, viu, Bah? Que Deus te abençoe muito e até mais. até Um mais, abraço. Gabi. Tchau. Au revoir. Au revoir.